e um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer a nossa passadeira Paciência. Isso mesmo. Já vou deixar para você o contato da M2 Personal Laser, que faz etiquetas de ótima qualidade e também placas de artesã. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. E vamos trabalhar hoje na videoaula essa passadeira maravilhosa que faz combinação do nosso tapete Paciência, que eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo para você a videoaula do tapete Paciência. Também vai ficar aqui no primeiro comentário fixado a nossa aula do tapetinho, que é o nosso tapete de porta Paciência. E essa é a nossa passadeira. Ficou um resultado aqui maravilhoso, incrível, gente. Estou apaixonada aqui nesse trabalho. Ela ficou medindo 48 de largura, temos aqui 48 de largura por 1,5 m aqui de comprimento. E já vou fazer uma pergunta muito importante para você. Qual é o comprimento das passadeiras aí que você gosta de trabalhar? Você também trabalha passadeiras assim, tendo 1,5 m, ou você faz passadeiras menores? Escreva para mim aqui nos comentários, porque eu preciso saber aí que comprimento de passadeiras vocês gostam de fazer. Qual é o comprimento da passadeira aí que você é acostumada a vender? Porque eu preciso que vocês respondam para mim nos comentários essa pergunta: que tamanhos de passadeira vocês são acostumadas aí a fazer para suas clientes? Porque dessa forma eu vou conseguir trabalhar com o tamanho de passadeira aqui sempre nas minhas videoaulas. Eu vou fazer o tamanho da passadeira aí que vocês escolherem. Então, faça bastante comentário aqui. Qual é o tamanho da passadeira que você prefere? 1,5 m, 1,40 m, 1,30 m, 1,20 m, enfim. Eu vou fazer mais nas minhas videoaulas o tamanho da passadeira que vocês aí preferir, né, trabalhar, porque assim eu atendo o gosto da maioria. Fazendo a passadeira no tamanho que vocês gostam, né? A videoaula já ficar no tamanho aí que a maioria já é acostumada a trabalhar, vai facilitar o trabalho de vocês. Lembrando que esse modelo eu trabalhei todo no barbante número 6 e eu já calculei para você a quantidade certa de material para você fazer toda a passadeira e também trabalhar 2 tapetes. E assim eu disse aqui no final da videoaula qual foi a quantidade de material que eu gastei para fazer a passadeira, e também eu somei a quantidade de material que você vai gastar para fazer 2 tapetes e também fazer a passadeira, fazer aí o seu jogo de cozinha. E simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, eu vou usar aqui o barbante número 6, na cor cru, aqui, barbante cru, número 6. E vamos usar aqui o número 6 na cor verde bandeira, número 6. Todos os materiais da Barbante Pires. Eu vou deixar para você o contato da Barbante Pires aqui na descrição do vídeo, para que você possa aí fazer o orçamento, o pedido dos seus materiais e receber um produto de ótima qualidade no conforto da sua casa. Todos esses materiais têm promoção todos os meses. Todos os meses aí a Barbante Pires tem promoção. É só você se informar bem direitinho e fazer o seu orçamento com a Barbante Pires. Vamos usar a nossa tesoura, a agulha 3,5. E quando eu terminar de fazer aqui a nossa peça, eu vou deixar para você a quantidade de materiais que eu gastei nas 2 cores. Eu deixo bem certinho a quantidade de materiais no final da videoaula, quando eu termino de fazer aqui toda a nossa peça. Vou iniciar com o barbante número 6 na cor cru e a agulha 3,5. E aqui eu vou fazer um cordão de 179 correntinhas, 179 correntinhas. Para aumentar ou diminuir a sua passadeira,
é a cada 4 correntinhas. E assim, a cada 4 correntes, você aumenta o comprimento, a cada 4 correntes, você diminui aqui o comprimento. E assim, vamos lá fazer 79 correntinhas, que foi que eu fiz para a passadeira ficar de 1,5 metro. Completei aqui o meu cordão de correntinha. Agora, a gente vai voltar lá na nossa 5ª correntinha para começar aqui os nossos bloquinhos. Então, eu laço aqui, vamos lá contar a partir da que está na laçada aqui, da primeira depois da laçada da agulha. 1, 2, 3, 4, 5ª correntinha. E assim, a gente ficou com 4 correntinhas aqui nesse intervalo, 4 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Então, eu vou em cada correntinha de base e faço um ponto alto. Cada correntinha aqui, um ponto alto. E fazendo o total de 3 pontos para o bloquinho. Bloquinho são 3 pontos altos juntos aqui. Faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base, pulo apenas uma, vou para o próximo, para a próxima correntinha, e vamos trabalhar 3 pontos altos novamente. São 3 pontos, um ponto alto em cada uma correntinha de base aqui. 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, enfim. Vamos trabalhar os bloquinhos aqui até o final. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e com uma correntinha aqui de espaço. Então, vamos lá completar aqui. Trabalhei todo o comprimento aqui da nossa correntinha, todo o comprimento da correntinha, colocando 3 pontos altos com uma correntinha de intervalo, pulando um ponto de base, todo o comprimento. E deu um total de 44 bloquinhos, total de 44 aqui bloquinhos até o final. E aqui no final, eu faço 4 correntinhas, vou aqui no último pontinho, lá na correntinha de base, lá no topo dele mesmo, e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer mais 2 pontos baixíssimos aqui, caminhando para o último aqui, o último ponto. Agora, eu subo 3 correntinhas, e aqui dentro desse intervalo, eu vou trabalhar mais 2 pontos aqui. Assim, eu já iniciei a nossa segunda carreira aqui com o bloquinho de 3 pontos altos, porque as correntinhas valem como um ponto alto. Eu faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e faço aqui 3 pontos altos dentro lá do espaço da correntinha, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos aqui dentro. E a gente vai trabalhar até chegar no final aqui, lá na nossa curva, eu volto com você. Para fazer a curva, eu volto com você para te ensinar tudo bem certinho. É só ir fazendo aqui uma correntinha de intervalo, vou no espaço e faço o total de 3 pontos altos, assim, até o final. E aqui, até chegarmos na nossa curva, a gente tem um total de 43 bloquinhos aqui, o total de 43, ok? 43 até chegar aqui no último. E aqui a gente fez uma correntinha, dentro desse intervalo aqui de 4 correntinhas, ó, a gente vai puxar a argolinha lá de 4 correntinhas, você puxa ela, e aqui dentro a gente vai trabalhar o total de 7 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Então, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, enfim. A gente vai fazer o total de 7 pontos altos separados por uma correntinha, ok? 7 pontos altos separados por uma correntinha.
7 pontos altos, ó, bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos separados por uma correntinha. Essa é a nossa curva. Agora, eu faço uma correntinha, vou para o intervalo, e aqui no intervalo a gente volta a fazer a repetição. Vamos lá trabalhar os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou para o próximo e vamos trabalhando aqui bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no final. Vai dar o total de 43, novamente, 43 bloquinhos. E aqui na outra curva, dentro dessa argola de correntinha, a gente também vai repetir o total de 7 pontos altos aqui separados por uma correntinha, porque o outro lado é exatamente igual, ok? Então, vamos finalizar essa segunda carreira e eu já volto com você. Completei a repetição aqui até o final, e no final, como eu disse para você, confira bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 7 pontos altos aqui, separados por uma correntinha. E assim, a gente faz uma correntinha, vamos vir aqui na terceira correntinha lá, inicial de base, e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 4 correntinhas. 4 correntinhas, eu dou a laçada, e agora a gente vai seguir aqui na nossa terceira carreira, fazendo bloquinhos até a gente chegar lá no final. Então, vamos lá. A reprodução de bloquinhos aqui é sempre a mesma. 3 pontos altos no espaço da correntinha com uma correntinha de intervalo. Sempre a mesma, até a gente chegar lá na nossa curva. Na curva, a gente vai ter uma pequena mudança. E assim, vamos seguindo a repetição e já volto com você. E aqui, completei a repetição de bloquinhos até o final. Na curva, a gente vai fazer aqui uma correntinha e em todos os intervalos aqui da curva, eu vou colocar 2 pontos altos, em todos os intervalos lá de uma correntinha entre um ponto alto e outro, 2 pontos altos com uma correntinha. Eu faço uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e trabalho 2 pontos altos aqui. E assim, a gente vai fazer toda a curva. Uma correntinha, entro no intervalo e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, entro no intervalo e faço aqui 2 pontos altos. E assim, a gente faz aqui toda a nossa curva. E agora, aqui no final, eu volto a fazer 3 pontos altos. Fazer os bloquinhos de 3 pontos altos aqui no final. Mas, a gente ficou com o total de... Vamos lá, conferir aqui bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui com 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, a gente volta a fazer a sequência novamente de bloquinhos de 3 pontos altos aqui, separados por uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos até a gente chegar aqui na outra curva e aqui, a partir do primeiro espaço depois do ponto alto sozinho, aqui ainda é bloquinho de 3 pontos altos do lado dele. Aí, depois, a partir do primeiro intervalo, a gente vai trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos e fazer do mesmo jeito, porque uma curva sempre é igual à outra. Então, não precisa de eu repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer, porque no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, os nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui, a gente vai colocar novamente 6 bloquinhos de 2 pontos altos. E eu encontro com você na finalização aqui dessa carreira.
Finalizando a nossa terceira carreira, como eu disse para você, fazendo aqui a outra curva com 6 bloquinhos de 2 pontos altos, igual eu falei para você aqui que a gente fez a repetição anterior, ok? Do mesmo jeito. As duas curvas têm a mesma quantidade aqui de bloquinhos de 2 pontos altos. E para fechar a carreira, a gente faz apenas 2 pontos altos aqui, porque essas correntinhas que a gente subiu, vale como um ponto alto. Eu vou entrar lá na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, finalizando aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, ó. Um lado é igual ao outro. Aqui embaixo também temos a mesma repetição, ok? Agora, vamos subir para a nossa quarta carreira. E a nossa quarta carreira, a gente vai trabalhar completa aqui de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu subo com 3 correntinhas, entro no intervalo aqui da correntinha, faço mais 2 pontos e assim a gente inicia a quarta carreira com um bloquinho aqui de 3 pontos altos, faço uma correntinha e assim a gente vai trabalhar toda a carreira, aqui a carreira completa com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos lá fazer a nossa carreira completa com bloquinhos de 3 pontos altos, sem separação de curva. Agora, é a carreira completa com bloquinho de 3 pontos altos por toda a carreira, por todos os intervalos, bloquinhos de 3 pontos altos. Terminei aqui a minha quarta carreira e a gente tem aqui na nossa quarta carreira, como eu disse, bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos, em toda a quarta carreira, bloquinho de 3 pontos altos aqui por toda a quarta carreira. E aqui na nossa quarta carreira, a gente ficou com um total de 100 bloquinhos na carreira completa. A gente tem o total de 100 bloquinhos na carreira completa. Agora, a gente vai fechar lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir 4 correntinhas para a nossa quinta carreira e assim vou começar a produzir bloquinho até chegar lá na minha curva. E na nossa curva, a gente vai ter uma pequena diferença. Então, vamos trabalhando aqui, bloquinho de 3 pontos altos até chegar na curva. E na curva, eu mostro mais detalhes para você. E assim, aqui na nossa quinta carreira, subi as correntinhas e trabalhei a nossa carreira de bloquinho aqui todinha até chegar nesta parte aqui, no alinhamento lá do nosso bloquinho de 2 pontos altos, ó. Bem assim, certinho para você ver aqui nítido. Bem no alinhamento do bloquinho de 2 pontos altos, bem aqui nessa parte. Deixa eu contar quantos bloquinhos tem aqui. Ficamos com um total de 43 bloquinhos, porque o bloquinho de número 44, a gente vai fazer quando a gente for terminar aqui a carreira, ok? Quando a gente for fechar aqui, a gente faz mais 2 pontos altos e vamos fazer o bloquinho de número 44. E assim, sem contar aqui esse, né, que a gente vai terminar depois, a gente tem o total de 43 bloquinhos até a gente começar a fazer aqui o nosso aumento da curva. Então, eu dei a laçada aqui e vamos lá fazer os nossos leques aqui de aumento. O leque de aumento é da seguinte forma, vamos fazer 2 pontos altos, faço uma correntinha e faço 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Fazendo assim, um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha e começo a fazer a mesma repetição. Em toda a nossa curva, a gente vai fazer aqui o total de 6 leques de repetição na nossa curva. Então, faço uma correntinha, vou para o intervalo e faço aqui 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Repetição de leques aqui em toda a curva. Vai dar o total de 6 leques aqui. 6 leques na nossa curva de uma correntinha,
2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. O nosso lequezinho de aumento da curva. Faço uma correntinha e continuo a repetição. E vamos fazer o total de 6 leques aqui na curva. E depois a gente começa a repetição aqui, ó, de 3 pontos altos novamente. Aí, a gente já começa a repetir aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer até chegar lá na outra curva. Vamos conferir bem certinho, como eu disse para você, aqui a gente ia fazer o total de 6 leques. Vamos lá, conferir bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 leques aqui em toda a minha curva. Agora, a gente vai fazer o total de 44 bloquinhos de 3 pontos altos, 44. E aqui na outra curva, a gente vai fazer a mesma repetição. Então, você conta 44 bloquinhos de 3 pontos altos e depois faz essa mesma repetição aqui do outro lado, 6 leques de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Exatamente nessa posição aqui do bloquinho de 2 pontos, ok? E assim, completei aqui a minha quinta carreira, 44 bloquinhos aqui no comprimento, 44 bloquinhos. Aqui a gente já vai fechar o nosso último, aqui do outro lado, como eu disse para você. Aqui na curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 leques, igual a gente fez lá do outro lado. E vamos fechar a nossa quinta carreira e vamos para a sexta. Vou subir 3 correntinhas. Aqui no intervalo lá da correntinha, eu trabalho mais 2 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo os bloquinhos até eu chegar lá no meu primeiro leque da curva. Então, vamos seguir aqui a sexta carreira até chegar no primeiro leque da curva e eu já volto com você. E aqui, na nossa sexta carreira, trabalhei o total de 44 bloquinhos aqui, até a gente chegar no nosso leque aqui de aumento. E aqui no leque de aumento, fiz aqui uma correntinha e aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos altos. Simples e fácil. Vou lá e faço 2 pontos altos no intervalo. Faço uma correntinha, próximo intervalo aqui do lado do leque, 2 pontos altos também. Faço uma correntinha e vou colocando aqui 2 pontos altos em todos os intervalos aqui, até chegar no último leque. Uma correntinha e faço 2 pontos altos em todos os intervalos, até a gente terminar aqui toda a curva. Até fazermos aqui o nosso último leque. Até chegar no último leque, aqui, o nosso sexto leque. E assim, a gente vai fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos na nossa sexta carreira, até a gente fazer aqui o nosso último bloquinho de 2 pontos altos. E assim, a gente volta a repetir aqui, fiz o último bloquinho de 2 pontos altos, e aqui do lado dele, eu volto a fazer 3 pontos altos. E agora, vamos conferir aqui na nossa curva com quantos bloquinhos aqui a gente ficou. Deixa eu mostrar bem certinho aqui pra você. A gente ficou com o total, ó, iniciei aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos, 11. Agora, a gente vai repetir aqui o total de 45 bloquinhos de 3 pontos altos, 45 bloquinhos de 3 pontos altos. No final, eu volto a fazer 11 bloquinhos de 2 pontos altos, 11 bloquinhos aqui de 2 pontos altos aqui na outra curva, 11 bloquinhos
de 2 pontos altos. E aqui, na parte reta, vão ser 45 bloquinhos de 3 pontos altos. Porque aqui a gente fez só 44, mas a gente vai fazer o último aqui quando for finalizar a carreira, ok? Então, vamos lá fechar a nossa sexta carreira e eu já volto com você. Completei aqui a sexta carreira, como eu disse, fazendo aqui o último bloquinho para a gente completar os 45 bloquinhos aqui do outro lado. E a gente fez o total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos, 11 bloquinhos de 2 pontos altos e 45 bloquinhos aqui na parte reta. Agora, eu fiz uma correntinha, vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e aqui já vou cortar esse fio pra gente colocar outra cor. Cortei lá o meu fio, peguei aqui outra cor, e vou dar 2 laçadas assim no meu fio, vou segurar, e a gente vai fazer aqui o nosso ponto alto falso. Vou aqui do lado do bloquinho onde eu finalizei a carreira, mas não tem importância aonde você vai começar aqui a sua carreira, não tem importância. Eu vou entrar aqui no intervalo, puxo uma laçada, busco, tiro 2, e agora tiro mais 2. E assim a gente fez o nosso primeiro ponto alto falso. Se você não sabe fazer o ponto alto, não gostou aqui, não consegue dar essas laçadas, prenda o seu fio e suba 3 correntinhas. Agora, eu entro aqui no espaço novamente e vou fazer os meus outros 2 pontos altos aqui. Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer uma carreira completa. A nossa sétima carreira aqui é uma carreira completa de bloquinhos de 3 pontos altos. E a nossa oitava carreira também é de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos fazer essa sétima carreira, vamos fazer a oitava, só com bloquinhos de 3 pontos altos também. Essa, a sétima e a oitava carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. E eu vou fazer essas 2 carreiras aqui nesta cor e eu já volto com você. Muito fácil, muito simples, só fazer 2 carreiras de bloquinho aqui nesta cor. Trabalhei aqui as minhas carreiras, como eu disse para você, a sétima e a oitava carreira aqui, tudo com bloquinhos de 3 pontos altos, só bloquinhos aqui de 3 pontos altos por toda a sétima e a oitava carreira. O total aqui de 2 carreiras completas, e nessas 2 carreiras, tanto a sétima quanto a oitava carreira, temos o total aqui de 112 bloquinhos. 112 bloquinhos. Agora, vamos lá para a nossa nona carreira. Aí, eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar os bloquinhos até chegar na posição da curva. Então, vou trabalhar aqui os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar na posição da curva. E na curva, eu já volto com você para te mostrar os nossos últimos aumentos aqui do nosso tapete. Vamos lá? Fazer bloquinhos até a gente chegar lá na curva e eu já te mostro. Trabalhei toda a minha carreira, a nossa nona carreira aqui, e deu um total de 44 bloquinhos até eu chegar aqui na posição da minha curva, ó, que é a posição lá do nosso leque. Então, a gente tem 44 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, aqui na minha curva, eu vou fazer o total de 10 leques. Vamos fazer aqui 10 leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha e trabalho aqui o meu leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim, a gente vai fazer o total de 10 leques desse aqui. Então, vamos lá, trabalhar 10 leques, a gente faz 10 lequezinhos de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. O total de 10 intervalos com essa mesma repetição aqui. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
Aqui eu já fiz 3, vamos fazer o total de 10. E assim, aqui na nossa curva da 9ª carreira, a gente trabalhou o total de 10 leques. Então, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 leques aqui em toda a nossa curva da 9ª carreira. 10 leques que a gente fez. Agora, a gente volta a fazer os nossos bloquinhos de 3 pontos altos aqui, novamente. E assim, na nossa 9ª carreira aqui, depois que a gente fez lá os nossos 10 leques, agora, aqui nesse lado, deu total de 46 bloquinhos, até a gente chegar aqui na posição da curva novamente. 46 bloquinhos aqui de separação entre as nossas curvas de 10 leques. Então, aqui eu vou começar a repetir novamente 10 leques. Eu entro no espaço, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui os 10 leques e depois eu vou completar aqui os outros 2 bloquinhos que falta para completar a nossa parte reta e finalizar aqui a nossa 9ª carreira, ok? E aqui, completei os 10 aumentos, os nossos 10 leques, e aqui ficou só os 2 bloquinhos para terminar, porque esse lado a gente iniciou com 44, 45, 46 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, tudo certinho na nossa carreira. Agora, eu faço uma correntinha, vou entrar aqui na terceira correntinha, vou cortar o meu fio, porque a gente vai mudar de cor. Cortei aqui o meu fio, peguei a minha cor da base, novamente a cor da base, vou dar aqui 2 laçadas, a minha agulha, 2 laçadas, vou iniciar aqui do lado do leque, bem aqui, do lado desse leque aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu laço, pisquei uma vez, laço, solto 2, e laço novamente e solto aqui mais 2, que aí já fica o nosso ponto alto falso. Faço mais 2 pontos para completar aqui o bloquinho. Nós estamos na nossa 10ª carreira. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer bloquinhos na 10ª carreira até chegar lá no nosso primeiro leque aqui da curva. Então, quando eu chegar lá no primeiro leque da nossa curva, bem aqui nesta parte, eu já volto com você. E assim, aqui na nossa 10ª carreira do nosso início aqui, depois do último leque de aumento, aqui, desse bloquinho, até chegar no primeiro bloquinho aqui, do lado do primeiro leque da nossa curva, a gente tem um total de 47 bloquinhos aqui na nossa 10ª carreira. 10ª carreira, o total de 47 bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui no primeiro leque. E agora, eu vou começar a colocar 2 pontos altos apenas, vamos fazer aqui, bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui em todos os intervalos, até chegar no último leque aqui do outro lado, que a gente tem o total de 10 leques. Então, do primeiro leque até o 10º leque, a gente vai fazer bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Então, vamos lá fazer essa repetição. E assim, em toda a minha curva aqui, ficou com um total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos, o total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, a gente volta a fazer 46 bloquinhos de 3 pontos altos, 46. E lá do outro lado, a gente também vai fazer aqui o total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Depois que a gente fazer aqui todos os 46 bloquinhos de 3 pontos altos, a gente faz novamente 19 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. E essa é a nossa 10ª carreira. E eu encontro com você
na finalização. E assim, finalizando aqui a nossa 10ª carreira, já está bem grande, bem difícil aqui de posicionar para você, mas está assim, dessa forma, tá bem retinha aqui toda a nossa base. A nossa curva está maravilhosa, onde a gente trabalhou 19 bloquinhos aqui de 2 pontos altos na nossa 10ª carreira, 19 dos dois lados, temos 19 bloquinhos de 2 pontos altos na nossa 10ª carreira. E aqui na parte reta, temos 46 bloquinhos de 3 pontos altos dos dois lados, 46. E aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e já peguei aqui o meu marcador para eu poder segurar aqui, prender o meu fio, porque eu não vou fazer arremate dessa cor, porque a gente vai precisar dessa cor aqui para fazer o nosso detalhe principal do modelo. Porque não preciso fazer arremate aqui nessa parte, pra gente economizar aí arremates no tapete, porque se a gente vai precisar dela, a gente não precisa cortar aqui e fazer o arremate dessa parte sem necessidade. Agora, vamos pegar essa outra cor aqui do detalhe novamente. Peguei aqui a minha outra cor, vou dar aqui 2 laçadas no meu fio, e a gente pode colocar aqui deixando um pouquinho assim para o arremate, ok? Então, dá 2 laçadas, deixando um pedacinho aqui para o arremate. Então, seguro bem, e eu vou colocar no ponto anterior aqui a esse ponto que eu acabei de deixar aqui, para poder te explicar que essa parte aqui principal do meu fio, o arremate a gente pode deixar para trás. Mas a parte principal aqui do nosso fio, que a gente vai precisar dele para o detalhe, ela tem que ficar aqui para a frente do trabalho. Você não deixe ela para trás. Por isso que eu vou ensinar aqui nessa parte, porque senão você pode esquecer. A gente pode começar essa carreira de bloquinho em qualquer lugar da base que você quiser. Mas eu vou começar aqui nessa parte, vamos lá, em qualquer lugar da base, puxo lá uma laçada, solto 2, puxo novamente aqui, solto mais 2. E assim, fica o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos aqui. E agora, a gente vai fazer o total de 3 carreiras apenas de bloquinho de 3 pontos altos, completas com bloquinhos de 3 pontos altos. E assim, eu vou aqui fazendo 3 pontos altos em cada um dos intervalos, colocando uma correntinha aqui de espaço, ó, deixando o meu fio principal aqui da carreira anterior de base aqui para dentro do trabalho, para a minha frente. Então, e deixe ele lá à espera para a frente do trabalho, não deixe para o avesso, porque a gente vai precisar dele para o detalhe. E assim, a gente vai seguindo aqui com bloquinhos de 3 pontos altos por toda a carreira, bloquinho de 3 pontos altos, sem separação de curvas. A gente vai fazer bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos. E assim, a gente vai trabalhar essa 11ª carreira, a 12ª e a 13ª. Então, a gente vai fazer o total de 3 carreiras aqui de bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos lá, produzir 3 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos e eu já volto com você. Completei as minhas 3 carreiras aqui de bloquinho de 3 pontos altos, só um total de 3 carreiras, ó, sem divisão de curva, o total de 3 carreiras de ponto bloquinho aqui por toda a extensão aqui da nossa passadeira, ou caminho de mesa também, né, gente? Pode ser caminho de mesa aí. E assim, fiz todas as 3 carreiras. No total, estamos aqui com 13 carreiras em toda a nossa base, o total de 13 carreiras. E nessas 3 carreiras aqui, a gente fez 132 bloquinhos. Então, estamos com 132 bloquinhos aqui
na nossa 11ª, 12ª e 13ª. O total de 132 bloquinhos nessas 3 carreiras aqui, 132 bloquinhos nas 3 carreiras. Muito fácil e muito simples. Agora, eu vou passar para você assistir aqui o restante, que é igualzinho à aula do tapete de porta. O restante aqui do passo a passo é do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso tapete de porta. E assim, eu vou deixar aqui para você assistir a partir desta parte aqui, porque aí a gente vai fazer todo esse bordado e também vamos fazer o bico de acabamento. E o bico de acabamento é igualzinho a gente fez no tapete. A única coisa que é diferente é só a distância aqui do comprimento, que o nosso comprimento aqui da passadeira tem o comprimento maior, mas as repetições são as mesmas repetições aqui na parte do comprimento. E assim, você vai ficar aqui com o restante da videoaula, fazer aqui toda a parte que a gente tem do nosso pontinho aqui de acabamento. O nosso detalhe principal do tapete é todo igual, o que muda é só o tamanho do comprimento, porque aqui a gente tem muito mais repetições do que a gente fez lá no tapete. Então, são mais bloquinhos para fazer aqui até chegar na curva, porque a curva sempre é aqui na posição do último leque. Então, a curva sempre fica aqui. A única coisa diferente é só o comprimento que temos aqui. E é o mesmo passo a passo. Então, vamos lá iniciar aqui nesta parte. Agora, vamos fazer a nossa parte aqui do detalhe, né? Do nosso tapete. Então, eu vou voltar lá onde está aqui o meu pontinho à espera, o meu fio, que estava segurando aqui. Vou entrar dentro da laçada e vou para o próximo pontinho aqui em ponto baixo. Faço o ponto baixíssimo, perdão. Deixa eu aproximar essa câmera. E aqui eu faço uma correntinha, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço o total de 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou dobrar assim as minhas carreiras e vou para o próximo bloquinho. Aqui no próximo bloquinho, no ponto do meio, eu faço um ponto baixo. E faço 6 correntinhas. Vou para o próximo e faço aqui um ponto baixo no ponto do meio. É sempre assim, é só argola de 6 correntinhas presas com ponto baixo. Só argolas de 6 correntinhas presas com um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo até chegar aqui aonde a gente tem 2 pontos altos apenas. Bem aqui, eu volto com você, porque pode ter pessoas que tenham dificuldade aqui nessa parte. E aqui, na parte do bloquinho de 2 pontos altos, é como você já está vendo, a gente faz o ponto baixo lá no meio. Faz 6 correntinhas, vou colocar a agulha aqui atravessando, ó, os dois, passando aqui bem no meio, eu entro dentro do meio dele e faço um ponto baixo. E assim, a gente segue toda a repetição da nossa primeira carreira de argolas. A gente faz aqui o total de 3. E olha só como que vai ficando. É bem bagunçado mesmo. O início desse tapete é bem assustador. Afastei a câmera aqui todinha para você ver como que fica aqui assustador esse ponto, gente. Parece que o tapete tá todo errado, que tá embabadado, que tá estranho, mas não é não, viu, gente? Confia no processo, fica assim mesmo dessa forma. O ponto, ele precisa se encaixar e assim, essas primeiras carreiras dele fica totalmente embabadada e também fica assim, super estranho. Mostrando aqui pra você bem certinho todos os detalhes pra você
vê como que tá ficando o seu, que é igualzinho, fica estranho, fica feio, fica enrugado mesmo. A gente tem que fazer toda a sequência aqui para ele dar peso e encaixar corretamente, ok? Agora, te mostrei tudo bem certinho, mais de longe, como que fica aqui o nosso trabalho, para você não ficar espantada e ficar desesperada, é a palavra, né, que fica ali desesperada pensando que não tá dando certo, mas tá sim, fica calma. Agora, a gente coloca 3 correntinhas, laça aqui, ó, fiz apenas 3 correntinhas pra gente fechar, lacei pra fazer um ponto alto, pegando esse ponto baixo aqui, o ponto baixo inicial, o nosso primeiro ponto baixo. Eu laço e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou levantar aqui a minha base novamente, vou passar a agulha por debaixo dessa alça que eu fiz, ó, passo por debaixo, vou lá na mesma posição, na carreira de bloquinho aqui, na próxima carreira, ó, e já pego lá o meu terceiro ponto alto aqui também, ó, pegando lá o terceiro ponto alto, ó, assim, dessa forma, bem de pertinho mesmo, para você acompanhar, bem aqui. E a gente vai prender todas essas argolas aqui agora. Então, eu pego aqui e faço um ponto baixo, prendendo a argola anterior. Agora, eu vou prender todas. E assim, eu faço 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou para o próximo, para a próxima argola, e vou prender também com um ponto baixo, ó. Prendendo lá, também pegando o bloquinho. Agora, eu vou pegar todos os bloquinhos, só que prendendo a argola anterior. Então, a gente faz, ó, 6 correntinhas. E vou lá, pesco aqui, passo a minha agulha por debaixo da argola anterior e prendo ela com um ponto baixo. 6 correntinhas. E prendo a minha argola aqui com um ponto baixo. 6 correntinhas. Passo a minha agulha por debaixo da argola aqui, ó. Então, nossa próxima argola é só seguir a sequência, coloco lá, ó. Você pode dobrar também as carreiras assim, igual a gente dobrou a anterior. Pode dobrar assim, para poder posicionar melhor. E você dobra e prende com um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer toda a carreira. E fica assim, dessa forma, a nossa segunda carreira aqui, parecendo uma tragédia. Uma bucha, tudo amarrotado, gente. Fica assim mesmo. Você, desesperada de plantão, vai ficar assim, dessa forma mesmo. Desespere não, menina. Fica calma, pelo amor de Deus. Se acalme, se acalma. Ouve os barulhos dos pássaros. Não tem um meme assim dessa forma, gente? Tem. Então, ouve a professora, confia no processo que vai dar certo. E assim, vamos lá se divertir aqui um pouco, gente. Fiz aqui 3 correntinhas pra gente fechar essa segunda carreira de argola. 3 correntinhas, laço, e vou aqui, ó, para o ponto baixo, faço aqui o meu ponto alto. Finalizando a segunda carreira de argolinhas. Agora, novamente, eu vou passar por debaixo dessa argola, do mesmo jeito que a gente fez aqui a repetição anterior. Então, eu vou lá, pesco aqui, ó, o pontinho do meio, do mesmo jeito, gente, e faço o ponto baixo. E vou fazer a mesma sequência que a gente fez aqui nessa carreira anterior, que tá essa tragédia. A gente vai fazer a mesma sequência. E essa é a última carreira, gente, a última carreira. Então, confia em mim que vai dar certo. E na nossa terceira carreira, que a gente fez aqui igualzinho à segunda carreira, enfim, a todas, ele já começa, assim, a melhorar. A gente já começa a ficar mais calmo.
Porque aí ele já começa a ficar mais certinho aqui, mas ainda precisa da nossa carreira agora de ponto baixo para poder acertar mais e prender todas essas argolas, porque aí ele vai e se assenta e se encaixa aqui todinho e para esse amarrotamento aqui, que é natural, olha só. O amarrotamento dele é natural, fica assim mesmo. Depois, com o acabamento e o nosso bico aqui, vai melhorar. E assim, fiz 3 correntinhas, vamos fechar do mesmo jeito, laço aqui, vou lá no primeiro ponto baixo e faço aqui o ponto alto. Agora, deixa eu aproximar essa câmera. Vamos lá fazer a nossa carreira de contorno de ponto baixo aqui. Então, eu passo a minha agulha por debaixo, assim, normal, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo, prendendo aqui a minha primeira argola. Agora, os próximos pontos baixos que eu vou fazer, que a gente vai fazer uma carreira de contorno de ponto baixo aqui por toda a carreira. Os próximos pontos baixos, eu passo aqui por trás dela e faço ponto baixo sobre ponto alto, ponto sobre ponto. No espaço de correntinha, um ponto baixo e ponto sobre ponto. No ponto do meio, aonde a gente prende a argola, eu já puxo lá a minha argola e prendo ela com ponto baixo. No próximo, eu só faço ponto baixo sobre ponto alto. No próximo, ponto baixo, lá no intervalo da correntinha, e assim, faço ponto baixo aqui sobre ponto alto. E agora sim, eu prendo a minha argola. A gente só prende ela com ponto baixo no pontinho do meio, tá ok? Só no pontinho do meio. E o restante dos pontos, a gente vai fazer em todos os pontos, inclusive no intervalo de correntinha, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer aqui toda a carreira, prendendo todas as argolas, colocando aqui uma carreira completa de acabamento em ponto baixo. Então, vamos lá terminar aqui a nossa carreira. Completando toda a nossa carreira aqui de contorno de ponto baixo, olha só o caimento. Como um passe de mágica aqui, o nosso trabalho fica todo assentado. E, gente, se o seu não ficou, é porque ainda está amarrotado. Então, você tem que vir aqui, dar uma ajustadinha nos pontos, aquele ajuste de puxão de orelha mesmo. Você vai lá, ó, puxando assim, alinhando. Por quê? Porque essas argolas, elas estão soltas aqui dentro dos pontos, então tá tudo soltinho. Então, se você tentar aí, dar uma puxadinha de puxão de orelha, enfim, tentando encaixar ele, vai dar certinho, gente. Isso se você tiver um ponto muito folgado, entendeu? Se tiver o ponto muito frouxo, pode acontecer dessa parte embabadar. Então, como eu disse, vem aqui, dá aquela puxadinha assim, de leve, para poder desamarrotar aqui essa parte, para quem tem um pontinho aí muito folgadinho. Mas quem tem um ponto intermediário, vai ficar certinho assim, como o meu. E vamos pegar 4 marcadores para a gente pegar aqui para fazer a nossa primeira carreira do bico de acabamento. E assim, já coloquei aqui o meu marcador, já na posição lá do nosso leque, ó, o último leque aqui de aumento, nessa posição. Fala assim, ah, eu tô meio perdida, eu não sei aonde fica mais ou menos. Gente, aonde que inicia aqui, que separa o nosso lado circular, o lado oval, do lado reto. A gente precisa separar a nossa parte reta da nossa parte circular. Então, fica aqui, ó, nesta posição do alinhamento aqui do nosso ponto leque, aqui, nessa posição. Então, eu já coloco aqui o meu marcador bem em cima do pontinho que prende a argola, no ponto que prende a argola. E assim, eu faço dos dois lados. Aqui do outro lado, também fiz na mesma posição, ó, no alinhamento do leque, o último leque aqui, ó, coloquei lá o meu marcador em cima aqui do pontinho que prende a argola, bem em cima, ó, do mesmo alinhamento, no pontinho que prende a argola para separar aqui a nossa parte circular. E do outro lado, eu fiz a mesma coisa, seguindo o alinhamento aqui,
do meu ponto leque, eu já coloquei aqui o meu marcador e do outro lado aqui também. Então, vamos lá para a nossa primeira carreira aqui do pico de acabamento. Completei toda a carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse pontinho que a gente usou para prender a argola. O pontinho que a gente usou para prender a argola, faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. E vou com ponto baixíssimo para o próximo ponto aqui. Então, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos, que são os próximos pontos baixos lá. Faço mais 2 pontos altos. Dessa forma, eu já fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. E aí, eu faço uma correntinha, vou pular esse pontinho que prende a argola, a gente pula ele, faço aqui uma correntinha e vou colocar 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer a mesma sequência de 3 pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base, que é sempre esse ponto aqui que prende a argola. E a gente vai no próximo e vamos trabalhar 3 pontos altos. Faz a sequência de ponto sobre ponto, 3 pontos altos. E assim, a gente vai seguir aqui a nossa repetição até a gente chegar lá no marcador. E no marcador, a gente vai começar a colocar 2 correntinhas de intervalo entre os pontos bloquinho. Então, depois lá do nosso marcador, a única coisa que a gente faz diferente é colocar 3 correntinhas de intervalos. Mas eu vou chegar até lá e já vou te mostrar tudo bem certinho. Chegando aqui na curva, lá no nosso marcador, como eu disse, aqui é só você fazer 2 correntinhas de intervalo, parte reta, uma correntinha de intervalo, e aqui depois do marcador, a gente coloca 2 correntinhas aqui de intervalo. E segue a sequência até o próximo marcador, e depois, na parte reta, é só voltar a fazer uma correntinha de intervalo. Muito fácil, muito simples. E sempre o ponto que a gente pula é o pontinho aqui que a gente prendeu a nossa argola, ok? Então, vamos lá, completar aqui a nossa carreira e eu já volto com você. E assim, vamos lá para a nossa segunda carreira do bico. Fiz uma correntinha, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui por mais 2 pontos. 1 e 2. Vou entrar aqui com ponto baixíssimo também no intervalo da correntinha. Agora, eu subo com 3 correntes, faço um ponto alto, 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo, no mesmo espaço. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente segue fazendo a nossa repetição. Mas depois da curva aqui, a partir do marcador na nossa parte circular, você vai colocar 2 correntinhas de intervalo aqui. Então, a gente faz o nosso leque, 2 correntinhas ou ponto alto, 2 correntinhas, ok? Aumenta aqui a quantidade de correntinha nos intervalos da nossa curva. Na parte reta, é para fazer do jeitinho que eu expliquei aqui para você, dessa forma. Completei aqui a minha carreira e, como eu disse, na parte aqui da nossa curva, eu coloquei 2 correntinhas de intervalos aqui na parte da curva. Depois do marcador, 2 correntinhas de intervalo. E aqui, antes, na nossa parte reta, uma correntinha de intervalo só. E aqui eu faço uma correntinha, vou entrar aqui no nosso
na nossa terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo por mais 2 espaços. Fiz 1 e 2. Entrei aqui no intervalo do nosso leque. E assim eu subo 4 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui dentro 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Enfim, a gente vai fazer o total de 6 pontos altos aqui, separados por uma correntinha, sendo que as 4 correntinhas que a gente subiu já vale um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 pontos aqui. E assim, eu faço uma correntinha só e vou vir aqui e trabalhar ponto alto sobre ponto baixo, né? Que a gente vai fazer o ponto baixo em cima aqui do ponto alto. Perdão, gente. E aí, eu faço ponto baixo, faço uma correntinha, vou para o próximo e trabalho um ponto alto, uma correntinha, enfim, 6 pontos altos aqui, separados por uma correntinha. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até a gente fazer aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, vou lá no ponto alto de base, entre os nossos motivos de leque, e faço aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e faço a mesma repetição. E aí, na nossa parte reta, a gente vai continuar colocando 2 correntinhas de intervalo lá na nossa parte reta. A gente faz 6 pontos altos, 2 correntinhas e prende com ponto baixo, ok? Muito fácil e muito simples. E vamos fechar aqui a nossa penúltima carreira. Está bem delicado aqui esse bico. Vou fechar lá na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, faço aqui o corte do meu fio, porque eu vou trocar de cor, mas se você quiser, pode continuar com a mesma cor, como eu sempre falo. Troca de cores é uma questão de gosto pessoal, você pode trocar de cor ou pode continuar com a mesma cor. Peguei aqui a minha outra cor, vamos entrar em qualquer um dos nossos motivos aqui, vou entrar bem no cantinho aqui do meu leque lá, do meu motivo de 6 pontos, lá no espaçozinho de uma correntinha, prendo aqui o meu fio, prendi, vou subir 3 correntinhas para fazer aqui um ponto picô, fecho com um ponto baixíssimo lá no pezinho, ponto baixo, perdão, fazendo aqui o ponto picô, vou para o próximo intervalo, faço o ponto baixo, subo 3 correntinhas, vou fechar aqui assim, dessa forma, pego lá as 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando um ponto picô. E assim, a gente vai fazer aqui em todos esses espaços. 3 correntinhas, faço ponto picô, faço ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui o ponto picô e faço ponto baixo. Agora, dou uma laçada na agulha, sem fazer correntinha, eu vou para esse ponto alto que fica aqui entre os motivos, vou passar a agulha assim, atrás dele, pegando em relevo, pesco aqui o meu fio e faço um ponto alto. E assim, sem fazer correntinha, vou para o próximo intervalo aqui, ó, lá do nosso motivo, vou para o próximo intervalo, faço o ponto baixo. Faço 3 correntinhas, fecho aqui com ponto picô e vou fazer aqui todos os meus 4 ponto picô de 3 correntinhas. Faço ponto picô, faço ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui nessa parte com ponto picô. E assim, vou fazendo todos os meus 4 ponto picô aqui. E assim, laço novamente para fazer esse ponto alto que fica aqui, entre os motivos. Laço, vou entrar assim, dessa forma, pegando o meu ponto alto lá em relevo, assim, e faço o meu ponto alto. Sem fazer correntinha, vou para o próximo intervalo, faço ponto baixo. Enfim,
Essa é a repetição de toda a carreira. Só que aqui na parte da nossa curva, onde a gente tem lá 2 correntinhas de intervalo, aqui nessa parte a gente vai colocar uma correntinha de intervalo e vai laçar o ponto. Lacei o ponto, fiz o ponto alto, faço uma correntinha de intervalo e continuo aqui a execução. Mas eu vou chegar nessa parte aqui para poder te mostrar melhor. Completei aqui toda a minha carreira de picô, fiz o meu último ponto alto aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio, fazer todos os nossos arremates e eu já volto com você aqui que eu vou pesar toda a quantidade de material que eu gastei e já volto para te falar tudo bem certinho. E o resultado final da nossa passadeira é esse aqui, um alinhamento perfeito, ficou aqui um acabamento maravilhoso. Já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser, fiz todos os meus arremates aqui, está tudo bem certinho. E, gente, se o seu alinhamento aí não está muito bom, é só você passar com ferro a vapor também. Passar com ferro a vapor é uma ótima dica, por quê? Porque a passadeira, ela fica muito amarrotada quando a gente vai fazendo, pela questão de ficar ali em cima do colo, né? E ela ser muito pesada, pode ser que ela fica torta. E aí, é só você passar com ferro a vapor que ela vai fazer aí o alinhamento perfeito, vai encaixar os pontos e vai ficar um acabamento maravilhoso. E vamos lá para as nossas quantidades de materiais que eu gastei para fazer aqui toda a passadeira. Gastei o total de 570 gramas. Para fazer a passadeira, foi 570 gramas aqui na cor cru, 570 gramas. E aqui na cor verde bandeira, foi um total de 370 gramas. 370 gramas no verde, número 6, e 570 gramas na cor cru aqui, para fazer toda a passadeira. Agora, se você quer fazer a passadeira mais 2 tapetes, eu já vou somar toda a quantidade de linha que você vai gastar para fazer aqui essa passadeira e mais 2 tapetes. Lembrando que a videoaula do tapete vai ficar para você aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui. Se você gostou de fazer a sua passadeira, a aula do tapete vai ficar para você aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado. E vamos lá para a quantidade de material para você fazer. Dois tapetes de porta e você fazer a sua passadeira, que eu já disse aqui no início do vídeo, a nossa passadeira, ela tem 48 aqui de largura por 1,5 metro aqui de comprimento. E para você fazer essa passadeira de 1,5 metro, mais 2 tapetinhos desse aqui, mais 2 tapetes, a gente vai gastar o total de 970 gramas na cor cru, 970 gramas na cor cru. E na cor verde, a gente vai gastar o total de 730 gramas. 730 gramas aqui na cor verde. E se você gostou aqui desses materiais, lembrando que a Barbante Pires, ela faz entrega em todo o Brasil e tem promoção todos os meses. Então, eu vou deixar o contato da Barbante Pires para você aqui na descrição do vídeo. E também não esqueça de escrever aqui para mim qual foi aí o resultado da sua videoaula. Se você acompanhou até o final, se você fez o seu trabalho, escreva aqui para mim nos comentários qual foi o resultado do seu trabalho. Se você gostou da videoaula, qual foi a sua opinião, porque assim você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse. E eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau! Obrigado!